Olá, meus amigos, minhas amigas da TV Grande ABC e também do Facebook. Muita satisfação estar novamente com vocês, com o nosso programa Espaço Saúde. Programa esse que aborda sempre temas médicos. Quero agradecer meu amigo Walter Estevam Júnior pelo espaço concedido. Então, o tema para hoje é doença coronariana, doença das artérias do coração e hipertensão. Então, por que veio a ideia desse programa? A gente já abordou várias vezes, é um tema de extrema importância, tanto a hipertensão quanto a doença coronariana. Exaustivamente a gente traz para vocês, mas é porque a incidência populacional é altíssima. Então, eu estava sem ideia para o programa de hoje. Aliás, vocês podem sugerir temas, né? Aceitamos sugestões. Mas na segunda-feira agora eu atendi um paciente que já acompanhava comigo e que veio preocupadíssimo porque a pressão vinha se alterando. E realmente estava um pouco alterado, não muito, porque ele fazia uso de uma medicação, mas ele interrompeu um medicamento que eu passava para ele. E por vezes a gente usa, e muito frequentemente, eu combino medicamentos para que a gente não tenha que usar a quantidade de um determinado medicamento, uma quantidade muito alta. Então eu prefiro usar uma quantidade baixa de um medicamento e colocar um outro que seja... que eles possam crescer juntos, né, no intuito de sanar ou de minimizar essa problemática que é a hipertensão. E a sua consequência, por vezes não imediata, e por vezes imediata e até fatal, que é a doença coronariana. Então, claro que a doença coronariana, aquelas lesões a nível arterial, a nível das artérias, em que a sujeira, vamos colocar assim, vai se acumulando no interior das artérias até formar uma lesão e que, por vezes, leva a consequências terríveis, que é o infarto do miocárdio. É quando ocorre a oclusão desse vaso em função de uma placa que ela deteriora, tá? Então forma uma lesão e com essa lesão chegam as plaquetas para tentar sanar o problema, que é um pequeno foco hemorrágico, às vezes, não é? Uma lesão local. Quem chegam primeiro são os glóbulos brancos, então forma o que a gente chama trombo plaquetário, ou trombo branco. Então pode levar até a oclusão do vaso. Se for súbita e transitória, aí a gente pode ter um momento de isquemia, uma dor importante, mas que pode haver trombólise, que a gente chama, degeneração do trombo, desse coágulo que se formou, e que inicialmente é de glóbulos brancos, como eu falei para vocês, das plaquetas. Posteriormente chegam quem? Os glóbulos vermelhos. Aí é o trombo verdadeiro, coágulo, que vocês conhecem, e que pode levar, por vezes, à obstrução dessas artérias. Então, vamos lá. Hipertensão, o que é? Pressão alta. A gente tem uma pressão, o coração é uma máquina, um motor, que bombeia o sangue para toda a nossa circulação. Então, o pulmão direito tem por função jogar o sangue para o pulmão, para que ele seja oxigenado e depois retorne, né, ao coração, onde vai ser bombeado, esse sangue agora rico em oxigênio, vai ser bombeado para todos os tecidos. Isso é coisa rápida, mas a dinâmica é muito bonita. A natureza é perfeita. E os mais primitivos seres têm coração também. Tem diferenças e número de câmaras e tal, mas eles têm, quase que invariavelmente, eles têm um coração. Não sei se eles se apaixonam também, mas eles têm um coração, né? Então, qual é o preço que você paga por ter um coração? Você tem músculo no coração e esse músculo tem que ser nutrido, alimentado, tem que ser abastecido por artérias que levem
o sangue oxigenado, o sangue rico em oxigênio, tá? Para o interior de todos os tecidos, da ponta do teu dedo até a ponta do dedão do pé, até o fio de cabelo, também abastecida a raiz e coisa e tal. Então, tudo isso depende do coração. Para o coração, para tudo, né? Então, vamos lá, a hipertensão, quer dizer, essa pressão, que é uma pressão que ela tem que ser normal, quer dizer, existe a sistólica, a pressão máxima, e a diastólica, a pressão mínima. Então, o sangue bombeia, joga o sangue para frente, quando ele dá esse impacto na artéria, vai dar a pressão máxima. Quando há esse retorno, né, parou de impulsionar, quando acabou, aí a gente tem a pressão mínima, tá? Então, é muito mais importante a pressão diastólica ou a pressão mínima do que a sistólica. Isso é muito importante. Então, eu já peguei paciente que chegou chocado no pronto-socorro, porque, inadvertidamente, atenderam uma senhora de 83 anos, num outro hospital, né? E, inadvertidamente, o que é que fizeram? Medicaram ela de uma forma fantástica, ela estava, segundo a descrição do colega no momento, ela tinha uma hipertensão de 14/10. Ora, 14/10 para uma pessoa, ou mais, 16/10, vai. Então, para uma pessoa de 83 anos, 16/10, não é uma hipertensão tão grave, não. Você pode usar um vasodilatadorzinho, tem várias opções terapêuticas, mas tudo de maneira suave, tá? Nada de querer, tem que abaixar. Então, o que é que fizeram? Uma ampola de furosemida, que é o conhecido Lasix, na veia da paciente, uma ampola, e uma ampola de Diempax, de azepam, no músculo dela. E a cartinha, paciente com hipertensão severa, apresentando sintomas, cefaleia, coisa e tal, né? E taquicárdica, frequência cardíaca alta, tal. Quando ela chegou no pronto-socorro, eu trabalhava na ocasião, ainda existia o Hospital São Caetano, né, que hoje está com a prefeitura, mas era um hospital particular, em São Caetano eu trabalhava lá. E a paciente chegou chocada. Eu fui ver a pressão dela, estava 5/3, 5/2. Então, sabe, uma pessoa de 83 anos fazer uma hipotensão severa como essa pode culminar em quê? Não AVC e o que é? Acidente vascular cerebral isquêmico. Então ocorre uma diminuição tão grande no fluxo sanguíneo, tá? Por questão dessa queda de pressão, que a diminuição desse fluxo a nível cerebral pode levar realmente a uma isquemia mais importante e um infarto cerebral, que é o acidente vascular cerebral isquêmico. E a gente tem que lembrar também que na hipertensão pode ocorrer o quê? O acidente vascular cerebral hemorrágico, que é quando a pressão aumenta a níveis assustadores. Então, com essa pressão tão aumentada, pode haver a ruptura de uma artéria, de pequenos vasos que sejam, dentro da cabeça. Então, você imagina a tragédia disso, né? Que a pessoa pode sobreviver sem sequela nenhuma, como pode, em consequência disso, culminar, inclusive, com a morte. Infelizmente, essa semana a gente teve a perda de uma colega de turma, Leomar, uma pessoa extremamente inteligente, desenvolta. A gente lembra aquela época de faculdade, principalmente, né? Todo mundo com seus 20 e poucos anos. Então, a pessoa, ela foi transferida do Rio já no segundo ano para a nossa turma. E era uma pessoa realmente de muito fácil acesso, muito inteligente, muito dedicada. E, infelizmente, ela teve um AVC que foi fatal. Eu, graças a Deus, tive 2 AVCs, 2 AVCs H, acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos, e sobrevivi. Agora, vão falar, mas o médico não se cuida. Não, minha pressão sempre foi 12/8, 120/80 milímetros de mercúrio, que é o correto, 12/8. Então, uma pressãozinha de criança. Só que desde os meus 30 e poucos anos aí, eu
periodicamente eu sofria uma enxaqueca. E quando eu ia ferir a pressão, denotava muitas vezes uma pressão algo aumentada. 14/10, chegou a 16/10, né? Então, naquele momento eu me tratava, mas não tomava, não é? De forma contínua, por quê? Porque minha pressão não era normal. Aí, qual é a ficha? Depois de 2 AVCs, então eu passei a me tratar mesmo com a pressão normal para que não ocorram mais esses episódios. Então vocês vejam como tudo está correlacionado. Eu agora consegui eliminar 17 quilos, né? Então ainda estou com sobrepeso. Mas o medicamento que eu tomava fazia para mim um coquetel Molotov, né? E graças à redução desses 16, 17 quilos aí, eu passei a tomar 1/4 da dose só. O medicamento da manhã eu tive que parar, porque começou a me dar tontura, a pressão chegou a 10/6, começou a me dar muita tontura. E o da noite, eu continuava com 1 à noite e continuava a tontura. Aí passei para meio do da noite, mandei dividir as cápsulas, eu faço manipulado para mim. Passei a tomar metade da dose do da noite e é como hoje ela está controlada. 12/8, 11/7. Às vezes dá uma tonturinha, eu vou pedir para aferir a pressão, está 11/7. É isso, a gente volta já já. Viaje Mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Estevam no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp! Venha fazer sua festa com a gente, eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets, conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes, Rua Brejaúva 337, Pirapolinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Olá, estamos de volta com o programa Espaço Saúde, hoje com o tema hipertensão e doença coronariana. Então, a gente tem sempre que lembrar que a doença coronariana, ela tem diversos fatores de risco, ou seja, que predispõem o surgimento dela mais ou menos precocemente, tá? Então, existem os fatores de risco imutáveis e os fatores de risco mutáveis. Quais são?
Os fatores de risco imutáveis são a idade, não tem jeito, ninguém consegue voltar no relógio do tempo. Ele vai sempre para frente e vamos torcer porque vá bastante, né? Então esse aí é imutável, tá? A idade. O sexo do paciente influencia muito. O percentual de doentes coronarianos, né, de infarto, de angina, é muito mais alto nos homens, até a faixa de 50 anos, quando entra a mulher na menopausa. Essas alterações hormonais, então, são também fatores desencadeantes da precocidade das lesões a nível das artérias, tá? Levando à doença coronariana. Por isso que hoje, com certeza absoluta do que eu vou falar, a mulher tem que fazer a reposição hormonal quando for indicada pelo seu médico, seu ginecologista, no caso. Tá? Então, essa reposição hormonal, não é que o hormônio melhora, não, é a reposição. Quer dizer, ela tem que estar com um nível dos hormônios femininos bem equilibrado, e isso reduz muito, ou ao contrário, né? A alteração desses níveis é que predispõe a maior índice de doença coronariana. Tá? Ora, o que mais que a gente tem? Então, falamos a idade, o sexo, a cor, pode influenciar, pode. Por exemplo, o negro, ele tem muito mais, ou afrodescendente, né, como outros preferem. A gente, há um tempo atrás, cantava as musiquinhas, né, tudo sem maldade nenhuma, não fazia mal para ninguém. Hoje você falou negro, está ofendendo. Imagina, negro é raça, né? Então é isso, raça negra é fortíssima, mas a hipertensão neles também é terrível. Os pacientes que eu tive nesses 40 anos de medicina, que me deram mais dor de cabeça por conta de hipertensões gravíssimas, severas, foram pacientes de cor negra, né, raça negra. Então, é mistério que o diagnóstico precoce, no negro, no índio, no branco, no amarelo, em todo mundo tem que fazer o diagnóstico precoce. Como é feito isso? Simples. É fazer uma aferição da pressão arterial. Ah, então vou na farmácia amanhã para ver minha pressão. Não. Eles são proibidos, as farmácias são proibidas de aferir pressão. Aí eu tenho um aparelhinho em casa, eu vejo. Se você conseguir vender esse aparelhinho, é uma boa coisa que você faz. Agora, se você tem um filho, um neto, alguém que gosta de medicina, dá para ele brincar. Porque um aparelho bom está na faixa aí de 4, 5 mil reais. Um esfigmomanômetro bom, de qualidade, Taicos, por exemplo. Agora, se você for comprar esses medidores, tem aparelho que afere pressão até no dedo, no pulso, né? É proibido isso aí, gente, porque você vai se enganar. Você vai estar achando que a tua pressão, por vezes, vai estar normal e ela está alterada, entendeu? Ou ao contrário. Está achando que ela está alterada e está normal. Quanto paciente chega a me procurar? Não, a minha filha viu minha pressão, está altíssima, eu vou ver, está 12/8. Gente, não é assim. Pressão não se afere todo dia. Tem gente que quer 3, 4 vezes por dia ver pressão. Não. Acaba com esse fantasma. Você tem que passar no seu médico, ele vai aferir a tua pressão. É uma técnica, há uma técnica. Não é de graça que a gente afere a pressão no braço esquerdo, por exemplo. É porque ele tem menos massa muscular. Então você tem que ver qual dos dois membros você tem menos massa muscular. Pode ser que o indivíduo seja destro ou sinistro, né? Então, e por muitas vezes o que eu faço? Eu vou aferir a pressão no braço esquerdo, por exemplo. A pressão está alta. Eu vou para o outro braço e a pressão está normal. E se a pressão estiver normal aqui, eu tenho que ir para o outro? Não, está normal. Vai valer sempre a que estiver mais baixa, tá? Agora, isso é diagnóstico médico, isso é do médico. Um farmacêutico não pode, ele é proibido, não pode aferir pressão, tá? Então, fazer esse acompanhamento, todo mundo, diagnóstico precoce, é uma maravilha. Que mais fatores de risco que a gente tem? O diabetes. Aí já entra nos mutáveis, né?
Então, o diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, são tudo fatores de risco mutáveis. Por que mutáveis? Porque a gente consegue mexer neles. Tá? Então, o diabético não nasceu diabético, exceto o tipo 1 que ocorre precocemente, que é o insulina dependente. O tipo 2 ocorre tardiamente, depois dos 30 e poucos anos, 35, 40 anos, ou mais até. Então, sabe, o camarada está com 40 anos e começa a ter diabetes, opa, é um karma que ele vai ter que carregar. Então, ele tem que tratar, efetivamente. E, por vezes, não é só com dieta. Então, 90% das vezes, uma boa orientação alimentar, redução de peso, atividade física, boa qualidade de sono, já consegue controlar um diabetes. Tá? Mas, por vezes, você tem que usar medicamentos, uns que queimam a glicose periférica, que é o caso da metformina, e outros que estimulam a produção de insulina pelo pâncreas, né? Glibenclamidas, aí tem uma série deles, tem medicamentos novos que são espetaculares. Pena que os preços deles também sejam espetaculares. Mas em breve eu tenho certeza que vai melhorar. Tá? Mas diabetes é um prato para um outro dia. Hoje, hipertensão. Então, é isso. Que mais fatores de risco que a gente tem? A idade, o sexo, a cor. Em termos dos mutáveis, a gente já falou diabetes, a hipertensão, as dislipidemias, que são as alterações das gorduras do sangue. Então, você tem que aferir periodicamente, a periodicidade é o teu médico que vai orientar, mas tem que se aferir a quantidade de triglicéride que a gente tem, que é um tipo de gordura que tem no sangue e que pode ir aderindo e vai aderindo às artérias, não é? Causando aquelas lesões que a gente já se referiu com vocês. E o colesterol. E o triste é isso, né? A gente tem 3 tipos de colesterol. O pior é que um só é o mocinho, é o HDL. O LDL e o VLDL são os inimigos. Tá? E eles têm uma guerra constante com esse herói. Eu brinco com os pacientes que o HDL é como se fosse aquela areia, aquele jato de areia que você joga na pastilha, porque são micromoléculas. Então, HDL são pequenas moléculas e que passam no sangue, quase que limpando as artérias, tá? Enquanto que o LDL e o VLDL, os 2 vilões, eles são macromoléculas, moléculas grandes de gordura e que vão aderindo, principalmente às irregularidades das artérias. Por isso, quando começa uma lesão, sobre ela vão se sobrepondo essa substância. O açúcar vai se sobrepondo, não é? Essas gorduras. Então, são as chamadas dislipidemias. Por quê? Dis é de alterações e lipidemias é de gordura, lípides, né? Então, essas dislipidemias, ou mistas ou puras, não é? Que é a hipertrigliceridemia, olha que nome bonito, aumento de triglicéride. E a hipercolesterolemia, que é aumento do colesterol ruim. Tá? Eu pego muitos pacientes, graças a Deus, que vêm lá preocupadíssimos, né? Aí eu estou com meu colesterol alto, você bate o olho, a pessoa magrinha, tal, né, atlética. Aí você vai olhar, realmente o colesterol está lá, 200 e cacetada, né? E o normal era, sei lá, 180, né? Então vem com 240 e a pessoa... Mas eu já peguei HDL, que é o bom colesterol, estourando assim, mais de 100, não é? Então, altíssimo e é positivo, esse quadro é positivo, tá? Então, ele, como eu falei, ele passa varrendo, limpando realmente as artérias dessas impurezas de gordura. Então, como se aumenta o HDL? Com uma boa dieta, comendo bastante verdura, bastante fruta, bastante salada e atividade física, são as 2 coisas. Tem gente que fala, ou então azeite, eu vou começar a pôr azeite em tudo. Depende, né? Se for colocar azeite naquela picanha cheia de gordura, você não vai melhorar teu HDL, é claro. Agora, se for uma saladinha boa, se usar um bom azeite, aí é salutar, sim. Não precisa
tomar banho de azeite, né? Agora você imagina uma pizza, porque é muito importante. O que eu vou falar agora é muito importante. A combinação que é fatal é a combinação da gordura com o carboidrato. Então, essa combinação é terrível a gente ter que combater. Por quê? Porque tudo que é gostoso, você tem a gordura junto com o carboidrato. Então, vamos lá, pizza, esfirra, chocolate, sorvete, pastéis, tudo que você... Arroz, feijão, macarrão. Ah, então não posso mais comer arroz e feijão? Pode, de maneira moderada, se você tiver com o teu peso normal. Se tiver com sobrepeso, já falei várias vezes aqui, tira um pouco o arroz e feijão, não vai fazer falta não. O ferro que você tem no feijão, o triptofano que você tem no feijão, você encontra em outros alimentos. O triptofano é um aminoácido essencial, por exemplo, e você tem bastante na banana. Então você pode comer banana. Ah, então eu vou comer uma dúzia de banana por dia. Não, não é assim. 8 ou 80, o ideal é 44. Tá certo? Então, você tendo uma boa alimentação equilibrada, balanceada, um controle de pressão arterial, o índice dessas doenças coronarianas reduz sobremaneira. Tá? Só para fechar, o que é muito importante, tudo que eu falei para vocês, desses fatores de risco, eles não se somam no que tange a incidência populacional da doença coronariana, não. Eles se multiplicam. Então, a incidência fica altíssima. Por exemplo, se o indivíduo tem sobrepeso e ele é um estressado, ele é um homem, ele está acima de 40 anos, ele fuma, ele bebe. Ah, mas o álcool também dá doença coronariana, eu vi que melhora. Não, ninguém vai tomar bebida alcoólica para melhorar seu HDL, tá certo? Faz a dieta e faz a atividade física, que aí sim, tá bom? Nosso tempo esgotou. Eu agradeço mais uma vez a vossa participação e conto com a presença de todos vocês a semana que vem. Eu não anuncio ainda, mas tem um tema que a gente vai abordar em breve com vocês que vai interessar bastante. Um abraço bastante carinhoso para todos vocês.